E chegamos ao quarto episódio de Davi antes do trono. Espera, quando o escolhido precisa esperar. Você talvez tenha recebido uma promessa de Deus e essa promessa está demorando a se cumprir. Talvez você tenha orado, esperado, feito a sua parte e mesmo assim nada parece acontecer. Davi passou por isso. Ele havia sido escolhido por Deus. Samuel já havia derramado óleo sobre a sua cabeça, já havia ungido a Davi. Davi já havia enfrentado Golias, já havia conquistado vitórias, tudo parecia caminhar para o cumprimento da promessa. O povo o admirava, mas havia um problema. Davi não estava no trono. Ainda não estava no trono. E enquanto esperava, sua vida ficou cada vez mais difícil. Saul começou a persegui-lo, Davi precisou fugir, precisou se esconder, dormir em cavernas. Pensa, viver como alguém que não tinha segurança sobre o dia seguinte. Imagina a situação. Davi sabia que Deus o havia escolhido para ser rei. Mas o homem que ocupava o trono queria matá-lo. E talvez seja essa uma das partes mais difíceis da fé. Quando aquilo que Deus prometeu parece contradizer aquilo que estamos vivendo. Não é? Davi poderia ter pensado, se Deus me escolheu, por que estou escondido nessa caverna? Mas Deus estava fazendo algo durante aquela espera. Um dia, Saul entrou justamente na caverna onde Davi e seus homens estavam escondidos. Os homens de Davi disseram assim, esse é o dia que o Senhor lhe entregou nas mãos. Parecia a oportunidade perfeita. Davi poderia matar Saul e poderia então assumir o trono. Poderia resolver tudo naquele momento. Afinal, não era justamente isso que Deus havia prometido? Mas Davi decidiu não fazer justiça com as próprias mãos. Ele cortou apenas um pedaço do manto de Saul. E depois se sentiu culpado por ter feito aquilo. E ele disse assim, o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, ungido do Senhor. Ele se arrependeu. Davi entendeu algo importante. Uma promessa de Deus não era autorização para desobedecer a Deus. Ele não precisava manipular as circunstâncias para fazer Deus cumprir a sua promessa. Ele poderia esperar. E aqui encontramos uma verdade que precisamos guardar. O tempo de espera também faz parte da obra de Deus em nós. A gente não gosta de esperar. Mas Davi aprendeu a controlar os seus impulsos. Precisava aprender que chegar ao trono não era mais importante do que honrar o Deus que o havia chamado. Prestou atenção? Davi entendeu que chegar ao trono não era mais importante do que honrar o Deus que o havia chamado. Uau! Talvez você esteja esperando algo, uma coisa hoje, não é? Uma resposta, uma oportunidade, uma mudança, uma porta. Talvez você saiba que existe algo que Deus colocou diante de você, mas ainda não chegou o momento. E a espera pode ser dolorosa, porque queremos resolver, somos imediatistas, queremos acelerar, queremos tomar o controle, não é? Mas Deus talvez esteja fazendo algo que você não consegue perceber. Ele não está apenas preparando aquilo que você receberá. Não, Ele está preparando você para receber. Sabe, Davi precisava chegar ao trono, mas Davi precisava chegar ao trono sendo o homem que Deus estava formando. Isso leva tempo. Talvez você também esteja olhando para a demora como um obstáculo. Mas e se a demora também estiver sendo usada por Deus como instrumento de transformação? Não desperdice o período de espera tentando fugir dele. Use esse tempo para crescer, para orar, para aprender, para obedecer, para desenvolver um caráter que seja capaz de sustentar aquilo que você está pedindo. Porque existe algo perigoso em receber uma posição antes de estar preparado para ela. Davi poderia ter conquistado o trono pela força, mas escolheu esperar. E naquele momento, ele demonstrou que havia aprendido uma das maiores lições de sua jornada. Deus não precisa da nossa desobediência para cumprir os seus propósitos. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Amém? No tempo dele, da maneira dele, pelas mãos dele. Então, se você está esperando, não pense que Deus se esqueceu de você. O silêncio é parte do processo. A caverna é parte da preparação. O tempo que você gostaria de encurtar é o tempo que Deus está usando para formar o seu coração. Não tenha pressa.
de sair do processo que Deus está usando para preparar você. Amém? Ore comigo assim. Pai, ensina-me a esperar em Ti. Guarda o meu coração da ansiedade e da vontade de assumir o controle. Dá-me sabedoria para não tentar cumprir os Teus propósitos através de mim mesmo e da minha obediência. Forma o meu caráter enquanto espero e faz de mim alguém preparado para aquilo que o Senhor tem para mim. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus te abençoe. Até o próximo episódio de Davi antes do trono. Não perca. Graça e paz.